eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais. Em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias. E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. A campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Se eu não faço o que ele manda eu fazer? Se eu coloco em risco toda a população brasileira ao descumprir... Eu quero chamar a atenção, a gente falou hoje mais cedo aqui no jornal, que já chega a 200 os casos de coronavírus no país. 12 casos são de pessoas que estão no entorno do presidente da República, 6% do número de casos total do país. E aí a gente tem o presidente da República saindo no domingo, ontem, indo apertar a mão das pessoas, pegando o celular das pessoas e correndo o risco de fazer com que esses vírus se espalhem de maneira muito mais rápida e com que a gente enfrente não só os problemas de saúde pública, mas também os problemas na economia. Então é uma absoluta irresponsabilidade e a gente precisa parar de voltar atrás no tempo. O governo é hoje, a gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas?